Boa noite a todos, sejam bem-vindos às Conversas com o Norte. Esperamos que tenham tido umas boas férias. Nós as conversas tivemos, mas hoje estamos de volta. Como podem ver aí no PowerPoint, agradecemos que sigam aí as regras, não é? Tipo, fazerem a desligar os microfones e pronto, e saberem que, portanto, que está a ser gravado esta conversa. Então é assim, para a sessão de hoje, temos com o projeto na primeira pessoa a Silvia Fernandes, que nos irá apresentar a Biblioteca Itinerante da Anadia. A Silvia é licenciada em Documentação e Arquivística pela Universidade de Aveiro. Atualmente exerce as funções como técnica superior de Biblioteca e Documentação na Câmara Municipal de Anadia, sendo responsável pela coordenação dos serviços da Biblioteca Municipal e é membro coordenadora da rede de bibliotecas da Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro e da rede de bibliotecas da Anadia. Numa segunda parte, a sessão, portanto, o foco das conversas vai ser dedicado às boas práticas relacionadas com o RGPD. Vamos ter connosco a Isabel Queilas, do município de Algesur, que partilhará connosco o trabalho que desenvolve nesta área. A Isabel é licenciada em Ciências da Informação, Arquivística e Biblioteconomia pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Desde 2019 é técnica superior do Arquivo Municipal de Algesur e representa o município de Algesur junto da rede de arquivos do Algarve. Esta segunda parte vai ser moderada aqui pela nossa colega, pela Filipa Leite, da BAD Norte. Aos três, gostava em nome da Delegação Norte, apresentar os nossos agradecimentos e por terem aceito este desafio e estarem aqui conosco. Sem mais demoras, passo a palavra à Silvia Fernandes para partilhar connosco, nos próximos 20, 25 minutos, um pouco daquilo que é a unidade móvel de atendimento da Anadia. Tens a palavra, Silvia Fernandes. Toda à vontade. Obrigada, boa noite. Espero que me estejam a ouvir. Antes de mais, obrigada pelo convite, por estar aqui também de alguma forma a mostrar este projeto, que também já é um pouco divulgado, mas junto à BAD também nunca estive, portanto é uma oportunidade a qual também tenho de agradecer. Portanto, vamos começar então aqui a compartilhar a tela. Só um bocadinho, por favor. Agora, perdi os documentos. Aqui ele está. Peço desculpa. É melhor entrar por aqui, peço desculpa. Tudo bem, tranquilo. Mas Sem já está. problema, já estamos a ver Já está. Já estamos, sim, sim. É tanto teste e depois acaba. Sim. Bom, vamos lá então. Já está aí. Já está aqui. Muito bem. Vou então aqui. Pronto. Esta é a nossa. Vou minimizar. A nossa unidade móvel de atendimento a Anadia. Portanto, como já foi apresentada, o meu nome é Silvia Fernandes, técnica superior e coordenadora da Biblioteca Municipal de Anadia, que integra então a rede de bibliotecas da Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro. Esta nossa unidade móvel então, fez 7 anos, no passado mês de julho. Em 2018 viu então, começou a percorrer aqui as nossas localidades. É um projeto que foi pensado pela Câmara Municipal de Anadia. Era realmente um objetivo ter uma carrinha que de alguma forma fosse multifacetada. Portanto, nós tínhamos esse interesse em colmatar esta necessidade de uma biblioteca fora de portas, mas também era objetivo juntar vários serviços. Portanto, o município tinha esta intenção de canalizar esta viatura não só para bibliotecas, mas também para prestar outros tipos de serviços que já vou passar então a apresentar. Desta articulação, desta ideia, vamos assim dizer, a articulação foi feita entre a Biblioteca Municipal e a Rede Social, porque houve aqui um grande trabalho também de campo, na qual a Rede Social também nos ajudou, porque temos esta parte também social aqui muito vincada na nossa carrinha. Temos como parceiros, mais no início, foram nossos fiéis aqui colegas, que foram as 10 juntas de freguesia, juntas e uniões de freguesia do Conselho de Anadia.
Temos agora o CC da Nadia, com o Serviço de Enfermagem, Nutrição e Saúde Mental. Temos a Clínica Ibervita, Farmácia Nadia, Farmácia Júlio Maia e Farmácia Termal. Estou a falar de farmácias, estou aqui a falar de unidades de saúde e já vão perceber porquê, não é? Já vão perceber, já vou apresentar. A nossa UMA abrange, então, neste momento, 20 localidades. Começámos por abranger 34, mas neste momento estamos com 20. Com o tempo, havia localidades que realmente nós tivemos muito tempo, 1 ano, 2 anos, quando vimos que realmente não tínhamos mesmo pessoas, acabámos por deixar e por optar por outras rotas e por outras localidades. E estou a dizer, nós não estou a falar de uma pessoa ou duas, é mesmo não ter ninguém. Aliás, nós vamos a uma localidade desde o início que tem uma pessoa, que é a Dona Benilde, que já vão conhecer lá a seguir, porque ela é assim muito especial. Portanto, então não tínhamos ninguém, então daí começámos a optar por outras localidades. Neste momento temos 20 localidades também atendendo ao que é possível da parte do nosso serviço aqui, porque tudo é assegurado, pronto, parte do serviço é assegurado por um técnico da biblioteca, e então neste momento é esta a nossa realidade. 20 localidades, que essas 20 localidades por mês recebem-nos 2 vezes. O principal público-alvo é a comunidade sénior, que se encontra numa situação mais vulnerável. Este é o principal público-alvo, mas obviamente que, e nós vemos nas férias, que junto a eles têm os netos, têm os filhos, então acabam por vir. Mas o nosso objetivo principal é realmente o público sénior. Temos como principal objetivo, obviamente, disponibilizar o máximo de informação a todos os cidadãos, ir ao encontro deles, estabelecer esta ponte entre os serviços da autarquia e a comunidade, ou seja, tentar que não haja barreiras, principalmente as físicas, não é? A deslocação que torna-se muito difícil. Estamos a falar do município, não sei se conhecem, mas o município da Nadia, portanto, parece que está aqui um bocadinho ao litoral, não é? Está aqui só a 30 minutos do litoral, mas temos uma parte serrana acentuada, portanto, temos um município portanto, vasto e com áreas, portanto, distantes. E então há muitos lugares, pequenos lugares, que nem aldeias são lugarejos onde realmente as pessoas não têm forma de, e muitas vezes sozinhas, muitos colegas que me estão a ouvir de certeza conhecem esta realidade, e que não têm forma de muitas vezes vir a Nadia. Então esta ponte, esta relação que nós então decidimos fazer. Outro dos objetivos é então promover o envelhecimento ativo e a melhoria da qualidade de vida, apoiando então a continuidade da sua autonomia. Portanto, este é o primeiro. Portanto, a carrinha tem 3 serviços. O primeiro é este, que é o espaço biblioteca. Portanto, esta carrinha, peço desculpa, foi uma carrinha que surgiu aqui também do grande apoio e da grande, não diria intervenção, mas aqui do ombro amigo do Nuno Marçal. Portanto, a antiga coordenadora da biblioteca, Sônia Almeida, que também alguns devem conhecer, foi ela que lançou este projeto, e portanto, o nosso Nuno Marçal também nos deu aqui o seu conhecimento. Portanto, obviamente fizemos pontos com ele, como eu também já fiz pontos com a colega da Sertã, que tem uma carrinha igual à nossa, também esteve aqui, e portanto acabamos por haver esta partilha, e esta carrinha veio então, veio também dessa relação. A carrinha tem uma particularidade, portanto ela estica, portanto o espaço de biblioteca, nesta foto que estão a ver, ela portanto, está fechada, mas quando nós estamos mais tempo numa localidade e com um ponto de energia, portanto ela estica, portanto, e ao esticar ganha um espaço. Aqui, se virem aqui esta parte aqui entre as estantes, está aqui uma parede tipo cinzenta, pronto, este é o chão de um espaço a mais que ganha, portanto ela estende. Mas é mais prático assim, portanto, com uma parte ali que já vão ver também aqui, onde é o espaço de saúde, e aqui a biblioteca. Então, o espaço, obviamente fazemos inscrição de utilizadores, o empréstimo, a renovação e a devolução de livros, revistas e material audiovisual. Temos a renovação periódica do fundo documental, portanto, o fundo que lá está, estamos sempre a levar, atendendo aos gostos e aos pedidos dos nossos utilizadores.
porque os nossos utilizadores depois passam a ser amigos, portanto, e já há uma grande confiança para nos pedirem o que eles realmente querem. Só aqui para dar nota que quando inauguramos a nossa biblioteca municipal e a carrinha, não tínhamos, por exemplo, a revista Nova Gente, isto é um exemplo, e passámos a comprar. Agora, no último ano, começámos também a comprar a TV 7 dias, porque percebemos que o tipo público, de alguma forma, portanto, gosta deste tipo de leituras e nós, pronto, de alguma forma, é o nosso papel também disponibilizar este tipo de informação. Quando eu digo, temos aqui como espaço biblioteca atendimento personalizado aos leitores, porque vai ao encontro das suas necessidades, não só informativas, mas também a parte do diálogo e do quase psicólogos. Portanto, quem tem projetos assim, conhece esta realidade. As pessoas estão muito isoladas, muitas vezes levam uma revista ou levam um livro. Eu acredito que é só um pretexto. O livro e a revista é só um pretexto para serem ouvidas, para estarem um bocadinho a conversar com alguém que vai à localidade 2 vezes por mês e que quer saber as novidades, não é? Como é que estão. E então este atendimento personalizado é realmente um técnico, quem vai na carrinha tem de estar focado naquele trabalho, estar para aquele trabalho, de coração. E então este atendimento personalizado é isso. E depois como é que se nota também da forma ao sucesso? É realmente as pessoas voltarem e termos os nossos utilizadores fiéis na nossa carrinha. Espaço de saúde, então, é o outro espaço dentro da carrinha, que é então assegurado pelos nossos farmacêuticos, enfermeiros, nutricionistas e psicólogos. Temos também os rastreios de diabetes, tensão arterial e oxigênio, são apenas rastreios. Temos livros de registros de medições individuais, para que haja um acompanhamento ao longo das idas à carrinha, que aqui dá uma forma, uma noção do estado, não é? Da pessoa, obviamente que estamos a falar de um centro de saúde, mas estamos a falar de um apoio de proximidade, que lhes dá alguma segurança, até terem respostas também mais sérias junto de uma unidade mais válida, vamos assim dizer, que nós, pronto, temos estes profissionais, mas não somos um centro de saúde. Tivemos em 2023, em setembro de 2023, tivemos a inauguração de um serviço, balcão móvel do SNS 24, na nossa carrinha, com a presença do ministro, que era o atual Ministro da Saúde. Portanto, este serviço veio então permitir a marcação de consultas, renovação de medicamentos e teleconsultas. Facilita também o acesso digital à saúde. Nós, neste contexto, também temos, para além da formação que foi dada aos nossos colegas que conduzem a carrinha, temos também uma administrativa da UCC da Nadia, que vai também, uma vez por mês, connosco, para apoiar e para fazer esta ponte também com o Centro de Saúde, mais um serviço também para ir junto da nossa população. Quanto tempo é que tenho ainda? Desculpem, que eu não tenho noção do tempo. Ainda pode mais um bocadinho. Sim. Muito bem, então vamos continuar. Então, o Espaço Cidadão é o nosso espaço que, de uma forma, é assegurado pelo técnico que faz o empréstimo de livros de resolução, tem terminal para pagamentos, tratam-se questões relacionadas com os serviços, com os diversos serviços camarários, ação social, águas e saneamentos, ambiente, cultura, proteção civil, serviço veterinário, por exemplo, aqui um caso, quando há os ninhos das vespas asiáticas, há muitos. Então, a pessoa, ninguém me atendeu, pronto, então nós recolhemos os contactos e formamos o serviço da Câmara. Temos também o registro de queimas e queimadas, já as pessoas não conseguem deslocar-se às juntas de freguesia para fazer esses registros, então nós fazemos o registro, tendo internet, conseguimos fazer o registro. E se não conseguimos na localidade, porque cá fora a internet, fazemos depois na biblioteca. Fizemos também o apoio aos censos, quando foi os censos também houve um balcão dentro da carrinha, e nos registros do BUPI, em março do ano passado, tivemos então o colega, houve horários específicos e que foi junto às localidades a conduzir a carrinha, o colega mesmo do serviço que está afeto a este projeto e que foi junto das localidades. Este Espaço Cidadão multifacetado e a cada ano temos uma oferta também diferente, dependendo daquilo que realmente a Câmara também, de alguma forma, tem para prestar à população. Então o impacto. Mais de 9.000 atendimentos e cerca de 4.000 documentos emprestados desde 2018. Temos uma cobertura dos lugares mais vulneráveis de todas as freguesias do concelho. 9.000 atendimentos e 4.000 documentos não é assim uma coisa extraordinária. Mas, como disse há pouco, portanto, nós os valores
exatos não nos interessam. É bom saber também que o executivo também, para eles o objetivo principal não é esse, não são números, mas realmente estarmos junto à população dessa que está longe, longe, longe e que é difícil também chegar até eles. Portanto, não são números significativos, são os nossos números. Só para dizer também que a Biblioteca Municipal de Nadia tem sistema de gestão da qualidade integrado, portanto, tudo é sistema de gestão da qualidade implementado, disse integrado é implementado, portanto, tudo é registado e esses números são os verdadeiros e estamos bem com eles, é a realidade. Só para dar aqui nota também de envolvimento comunitário, ou seja, o que é que fazemos para além de ir lá com a carrinha e fazer aquele serviço que já vos apresentei. Portanto, nós acabamos desta ligação com a rede social e também com os outros serviços, nós fazemos, portanto, vamos buscar as pessoas para elas virem às atividades. Um deles é o projeto social Abraço Nadia, que é a decoração das árvores e rotundas, portanto, desafiamos as nossas utilizadoras, principalmente são mulheres, não é? A fazerem decorações e a estarem presentes na iniciativa. Esta foto de cima é uma fotografia que foi no âmbito do aniversário da Biblioteca da Nadia, em que esta senhora Dona Celeste também esteve, e aqui embaixo temos umas senhoras de uma localidade que se chama Mata da Coria, que, a propósito do nosso Dia Mundial da Alimentação, que foram requisitadas e receberam uma fruta. Pronto. Também temos o Dia do Idoso, no município, que é comemorado com todos os idosos das instituições, e também nós vamos buscá-los lá a casa e vêm ao jantar. Pronto. E a ida à Fátima, pronto, nós fazemos essa interligação, ou seja, não são idosos que estão em instituições, mas de alguma forma nós fazemos a ponte para estarem também em atividades do município que, de alguma forma, seja possível. Tentamos ao máximo articular. E agora tenho aqui uma senhora que é a Dona Benilde Neves, por esta senhora específico, porque é por esta senhora que nós vamos a uma localidade, que é o Saidinho, é só uma senhora que vai à carrinha. Esta senhora, ela tem um jeito enorme para construir versos, vamos assim dizer. Ela teve até a terceira classe. Obviamente que ela escrever comete erros, mas edita um livro na biblioteca com o apoio de um professor que fez a correção. Ela tem um jeito tremendo para recitar. Também já foi à TVI, já foi a alguns canais. Ela é uma adorável senhora. Pronto. Escreveu um livro, a Câmara Municipal apoiou e lançou o livro, e já teve aqui várias iniciativas aqui na biblioteca. Pronto. Para dizer que foi ali uma pérola que nós descobrimos no nosso Saidinho e, de alguma forma, ajudámos a que ela também tivesse outras experiências e é este apoio comunitário, este serviço comunitário que fazemos e que queremos continuar a fazer. Só destaques para realmente aqui um apontamento de onde já aparecemos. Fomos então notícia no Jornal Público, 2019, livros de saúde e burocracia andam sobre rodas por Anadia. Também fomos destaque para a TVI em 2021 e por coincidência hoje esteve cá, portanto, deixa-me só aqui ver o nome, que foi o meu colega que acompanhou, foi o meu colega que acompanhou o canal. Ai, é que eu não consigo, estou aqui a mexer. Ai, o que é que está escrito em baixo? Está com a TV? Ai, eu não acredito que eu não consigo mexer. Ai, o canal Conta Lá, exatamente. A Rita Ferro Rodrigues esteve cá hoje a fazer as gravações durante o dia. Eu não acompanhei porque tive tanto trabalho. Foi o meu colega António. E estivemos então na rua, portanto, a fazer as gravações para esse programa que vai, em princípio, entre dezembro e janeiro, estará presente. E, da minha parte, pronto, não quero estar. Eu não sei se chegou o tempo, senão não estou a controlar. Sim, Chegou chegou mesmo no ponto. Pronto, só uma nota. Mais infos. Este é o site da Câmara Municipal, tem lá os percursos, ok? Portanto, eu não trouxe porque a imagem não estava muito bem, não deu para pôr aqui com nitidez. Lá conseguem aceder aos percursos, às localidades, aos horários, que é muito importante. Para quem quer, de uma forma, pensar, os PRRs acho que ainda não fecharam, não sei se estou enganada, mas o que precisarem de mim, troca de ideias, portanto estou a dispor, está bem? Porque é um projeto muito doce. É um projeto que quem gosta de trabalho de campo e de realmente estar junto às pessoas vale a pena. Obrigada. Silvia, é assim, podemos deixar o debate para o fim, mas há aqui uma
uma senhora, Adriana Almeida, que está a perguntar se a freguesia de Avelães do Caminho se passa por lá a biblioteca. Avelães de Caminho. Avelães de Caminho já passámos, já não passamos. Já Ok. fomos. Mas devido a não termos utilizadores, tivemos que abandonar. Nós já parámos mesmo em Avelães de Caminho, ao pé da pastelaria, ao pé do café. Tivemos dois sítios no Avelães de Caminho. Ela deve conhecer o caminho, como é que é aquele café junto à igreja, que ela deve saber, Café certo? Central. É o Café Central. Café Central, exatamente. E parámos ao pé da pastelaria cá em cima, ali a meio da urbanização. Uhum. Eu não sei se me estão a ouvir bem. Sim, estamos a Eu, ouvir eu, bem. diga. Se calhar depois fica para o fim. Sim, Sim, se era calhar isso que íamos Tá bem, tá bem. prosseguir. ia sugerir isso. Ok, vamos lá. E agora para dar passar a palavra aqui à colega Filipa, para a segunda parte. Silvia, vou-te pedir para só que pares de partilhar, está bem? E agora vou pedir à Isabel Calhas que mostre, ative a sua câmara. Olá, Isabel, Olá, acho que fiquei aqui com um bocadinho pouco de rede, peço desculpa. não faz mal. E agora, durante os próximos 20 minutos, então tens o palco para ti para nos falares de. RGPD. Ai, espera lá que eu pus isto aqui no Exatamente. fim. RGP. Então, eu penso que estão a ver Estamos a ver, sim, tudo. senhora. Tudo bem, tudo muito bem. Pronto. Obrigada. Então, boa noite a todos e a todas. Eu sou arquivista, mas venho aqui falar um bocadinho desta conciliação, que agora nos impõe um bocadinho o Regulamento da Gestão de Proteção de Dados. Já nos era imposta pela lei porque sempre esteve consagrado, não é? Na Constituição. E este título, quando me pediram para falar sobre RGPD e arquivos, eu confesso-vos que não consigo falar assim de chofre, diretamente RGPD, arquivos, vamos cá falar de coisas. Porquê? Porque arquivo eu penso sempre no registro e como tenho aqui pessoas de bibliotecas, vocês sabem muito bem os registros dos vossos leitores, aqueles que vão à biblioteca e pedem livros, assim como o arquivo tem registros dos leitores que consultam documentos nos arquivos. E vou sempre andar com este caso prático porque vai servir aqui para todos os que estão na sessão. Então, lá está, o registro. E nós temos o registro vem de onde? Nós sabemos a definição de arquivo, não é? Um conjunto de documentos produzidos, recebidos e expedidos por uma determinada entidade. Mas porquê é que há registro, não é? E no caso que nós que somos trabalhadores em funções públicas, o CPA, o Código do Procedimento Administrativo, eu peço desculpa aqui pelas siglas, acrónimos, mas eu sou muito disto, e o CPA diz que quando um determinado requerente tem uma pretensão, deve instruí-lo com o nome, com uma série de dados pessoais. Então aqui, por isso é que o RGPD está aqui no meio e eu digo que é do registro ao acesso. Porque eu quando tenho um leitor na minha biblioteca ou arquivo, ele tem que preencher uma folha, um formulário. Esse formulário vai recolher dados pessoais e esses dados pessoais têm que ser mínimos àquilo que o leitor vai fazer. Porque eu para pedir um livro, e se não houver nenhuma taxa associada à requisição ou aquelas cauções que se têm às vezes, ou no caso dos arquivos, for só mesmo para consultar e não for para reproduzir, se não há um custo, porque é que eu tenho que pedir o NIF, não é? E às vezes nós não percebemos isto, ou seja, no próprio ato do registro nós já estamos a recolher dados pessoais porque o CPA nos obriga, porque a lei de acesso a documentos administrativos também nos obriga, e o RGPD vem dizer aqui, malta, vamos cá minimizar o que andamos a recolher. E por isso é que o RGPD está aqui no meio, do registro ao acesso, nós temos que. Eu sinto que o meu equilíbrio cotidiano é isto mesmo: é tentar este equilíbrio quase impossível de recolher o mínimo de informação possível para aquilo que se pretende. E porquê pela gestão de arquivos à gestão de informação? Pela minha própria, digamos, experiência profissional, eu falo aqui em gestão de arquivos e não é diminuir, mas eu sinto que eu ainda giro depósitos de silos de informação.
e eu quero chegar à gestão de informação, eu quero saber tudo o que eu lá tenho, para poder dizer tudo o que tenho, para a pessoa poder de facto ter um tal acesso democratizado à informação. E para ter um acesso democratizado à informação, essa gestão de arquivos tem que respeitar a proteção dos dados pessoais. Eu não posso pôr tudo cá fora, por muito que eu queira. Ainda não posso, há coisas que eu ainda não posso. Então é este caminho que eu vou tentar fazer durante a minha apresentação, a desconstruir um bocado este título grande, com esta nota introdutória. Então, obviamente que eu não posso deixar de fazer aqui um enquadramento e tenho que falar da Constituição da República Portuguesa. É aqui que estão os nossos maiores direitos e nós temos que garantir que o arquivo cumpre quer o direito à intimidade, quer o direito ao registro e aos arquivos. Depois falar do CPA, porque lá está. A nossa atividade administrativa tem que cumprir o que lá está. Nós não podemos dizer que não podemos fazer registros, que não podemos pedir aqueles dados, temos que avaliar as pretensões, temos que informar essas pretensões. Depois aqui o que é que o RGPD e a lei, o Regulamento Geral de Proteção de Dados e a Lei de Proteção de Dados Pessoais, a Lei de Proteção de Dados Pessoais é a lei de execução nacional do próprio regulamento. Portanto, o que é que ela vem, o que é que eles nos vêm aqui dizer sobre arquivos? Porque também não podemos olhar só para os diplomas e ver os defeitos, desculpem a expressão, que o RGPD nos veio pôr, mas também o que é que ele nos vem falar de arquivos? Porque ele também nos fala de arquivos. Depois a LADA, como é óbvio, o acesso, lá está, primeiro o registro, depois o acesso. O que é que a LADA nos diz? Diz da proteção de dados e dos arquivos. E até os próprios diplomas ligados à área dos arquivos. O 1693, que é o regime jurídico, a Lei número 107/2001, que é a Lei de Bases do Património, e depois aqui uma que é comum, porque a Lei de Bases do Património também tem, que é o património bibliográfico, a Lei número 31/2019, que é dos dispositivos móveis. O que é que estas leis também nos dizem sobre a proteção de dados? Será que nos dizem alguma coisa sobre a proteção de dados e qual é a relação? Depois trago-vos uns desafios práticos, cotidianos em arquivos, sobre o RGPD. E depois qual é a solução que eu tenho tentado praticar para esta posição face ao RGPD? Eu não quero ver o RGPD como um problema. Eu até acho que ele vem solucionar alguns constrangimentos que nós temos. E claro, há um dilema inevitável que eu trabalho todos os dias e quero partilhar convosco. Então, Constituição da República Portuguesa, todos nós sabemos que há um direito que é o direito à intimidade da vida privada. Portanto, o RGPD não veio dizer nada que a Constituição já não consagrasse. Só veio regular aquilo que a Constituição já consagrava. E eu acho que a nossa Constituição, tendo consagrado este direito e tendo consagrado um outro direito, que é o direito, de acesso aos arquivos e registros administrativos, sim, senhora, consagra, mas diz, sem prejuízo do disposto no que concerne à intimidade das pessoas. Portanto, temos aqui dois direitos e temos que conciliar este equilíbrio de direitos, até porque os cidadãos têm o direito de ser informados, mas têm o direito de ser informados mediante esta ponderação, e este sim é que é o exercício que nós vamos fazendo todos os dias. Depois, o próprio CPA, que é, digamos, a nossa Bíblia administrativa que orienta as nossas funções no dia a dia, também consagra dois princípios: o da administração aberta, portanto, reitera o princípio constitucional, todos têm o direito de acesso aos arquivos e registros, mas cuidado com a privacidade das pessoas. E depois vem dizer que o acesso aos arquivos e registros é regulado por lei, portanto, não é. Há uma parte do CPA que regula, mas há outra parte que é a LADA. Lá chegaremos. E depois o próprio CPA, portanto, há a administração aberta, mas como eles tinham dito, sem prejuízo de, e portanto há o princípio também da proteção. Os particulares têm o direito à proteção. Quando nos vêm pedir um qualquer livro, um qualquer documento, eu não posso dizer que aquela pessoa anda a ler isto ou que aquela pessoa anda a ler aquilo, ok? Os meus gostos eu partilho se os quiser. O que eu posso é ter dados a dizer que tem mais ficção. Agora, chegar à particularização do gosto ou da leitura, já não. O RGPD, o que é que ele nos diz de arquivos? Porque o RGPD fala-nos de arquivos, como não podia deixar de falar. Então fala-nos das garantias, ou seja, eles dizem que sim, que o tratamento para fins de arquivo de interesse público
está sujeito a garantias adequadas. Portanto, sim, senhora, vocês podem tratar dados para fins de arquivos, mas têm que nos dar garantias. E essas garantias, nada mais, nada menos que são esta coisa estranha que é a adoção de medidas técnicas e organizativas. E o complemento de segurança da informação, ou seja, eu tenho que garantir que quem acede ao tratamento que eu fiz para fins de arquivo de interesse público acede porque tem direito. Porque, e tenho aprendido em algumas formações por uma grande formadora, que o direito à curiosidade não é um direito, não é? Então, essas medidas técnicas e organizativas aqui fala da pseudonimização. A pseudonimização é eu dizer, por exemplo, uma coisa que o RGPD, e eu disse que vos vem trazer algumas soluções, é, todos nós sabemos que quando um determinado pedido nos entra, nós temos que informar, então porquê é que nós reiteramos sempre a dizer, o fulano de tal vem pedir a requisição do livro tal? Porquê é que eu não digo presente a entrada ou o registro datado de vem o requerente, ou seja, ao eu trabalhar a anonimização da minha própria informação, eu já estou a minimizar aquela proliferação de dados pessoais. Eu já os tenho para o registro, mas daí para a frente eu vou tentando. E isto vai ter um impacto no acesso brutal. Apesar de ser mais trabalhoso ao início, eu acho que daqui a um tempo, se nós começarmos de facto a pôr a minimização em primeiro lugar e a pseudonimização também, o acesso daqui a um tempo vai ser mais fácil. Eu acredito que sim. Depois temos a Lei de Proteção de Dados, que diz uma coisa muito engraçada, que é o tratamento dos dados pessoais é aplicável o decreto do arquivo. Estranho, mas nós já vamos descobrir lá à frente o que é que isto quer dizer. Portanto, eles dizem, sim, pode-se fazer tratamentos para fins de interesse público, de arquivo de interesse público, mas a esse tratamento vocês têm que ir ao Decreto-Lei dos Arquivos. Já vamos descobrir o que é que lá diz. Depois temos a LADA, lá está, registamos, tentámos minimizar ao máximo, pseudonimizar ao máximo, e depois há o outro direito, que estava no direito aos arquivos, que é o direito de acesso. Todos, sem necessidade de enunciar qualquer interesse, têm direito de acesso aos documentos administrativos. Todos nós sabemos que não precisamos de abrir nenhum processo para saber que os documentos administrativos contêm dados nominativos. Como eu vos disse, o requerimento que é obrigatório, e o requerimento entendam aqui como o registro de leitor, eu tenho logo o nome do leitor. Portanto, eu já tenho um dado pessoal à partida. Só que também diz que este direito de acesso realiza-se independente da integração do documento, seja em arquivo corrente, isto para nós arquivistas lá está, as três idades, apesar de nós vermos o ciclo todo, intermédio ou definitivo. E aqui eu às vezes tenho-me perguntado, será que todos nós estamos capacitados para fazer exercício de direito de acesso a documentos administrativos, tendo em conta estas coisas dos dados pessoais? Será que estamos? Vamos descobrir. A LADA também fala naquilo que eu considero também um problema. Sim, porque também há problemas, que é a divulgação ativa da informação. Claro que nós queremos ver o máximo de informação divulgada, mas a própria divulgação diz que nós temos que lá estar a cautelar o princípio da proteção de dados. Ora, se nós não minimizarmos os dados recolhidos, se nós não pseudonimizarmos os dados recolhidos a quando da tramitação do procedimento administrativo, como é que nós vamos querer uma difusão ativa mais célere? É impossível, porque nós todos já sabemos que damos acesso, que cada vez que temos que dar acesso e a pessoa não tem direito a aceder de facto a tudo o que lá está, nós temos que andar com as tarjas pretas. Mas se nós, se calhar, já tivéssemos a anonimizar, mas isto são coisas, lá está. O passado nós não podemos mudar, mas o futuro está aí. E se nós agora começarmos a capacitar, ok, vou pedir o menos possível, tentar pseudonimizar o máximo que eu conseguir, mais logo eu vou conseguir fazer um acesso mais democrático e mais célere, sem dúvida nenhuma. Então, o famoso Decreto-Lei 1693. Lembram-se, lá atrás, que, que a Lei de Proteção de Execução dizia que era aplicável ao tratamento, mas o que nos diz é que ele vai nos remeter para a LADA, não é? São acessíveis, porque isto é o que está na LADA, são acessíveis os documentos que integrem dados nominativos desde corridos 30 anos sobre a data da morte das pessoas. Ou seja, 30 anos. Se não conhecermos, 40 anos, mas à linha B nunca percebi, acho que nunca vou perceber. Portanto, no fundo, nós só podemos dar acesso, digamos assim, sem ter que recorrer a tarjas pretas, as coisas que têm mais de 100 anos. E não pode ser, porque a missão primordial de um arquivo é difundir. E é difundir o máximo que conseguir. Portanto, vamos trabalhar
com a minimização e pseudonimização, para divulgarmos o que já pode, não é? Porque as coisas depois de cumprirem um prazo já podem. E já podem desta forma. E se nós trabalharmos a montante lá à frente, vai ser mais fácil. E depois temos aqui a Lei de Bases do Património, onde temos o património bibliográfico e o património arquivístico, e diz que é um dever da administração garantir, ou seja, é um dever especial assegurar o direito e, garantir, e as garantias estabelecidas na Constituição. Portanto, nós temos mesmo que que fazer estas coisas todas e principalmente o que eles aqui dizem, que é os níveis de acesso. Ou seja, e eu acho que nós não temos trabalhado muito esta dinâmica, que é, já temos a classificação implementada, sim, mas falta-nos conciliar talvez a classificação, dos documentos com a classificação da segurança dos documentos e andarmos aqui com estas duas dinâmicas. Os níveis de acesso acompanharem a classificação, do documento. E depois a lei dos dispositivos móveis. Portanto, sim, senhora, meus amigos, podem tirar fotografias, mas atenção a como tiram as fotografias, porque lá está, temos que continuar a acautelar as restrições de acesso previstas na LADA ou as previstas no Regulamento Geral de Proteção de Dados que nos reencaminha para a LADA depois. Portanto, mesmo quando alguém chega ao meu serviço de biblioteca, ao meu serviço de arquivo e diz eu não preciso da reprodução porque vou aqui tirar fotografias, atenção àquilo que vão permitir que vão tirar fotografias. E já não entro nos direitos do autor, não é? Entrando aqui um bocadinho numa parte prática, e também porque já tenho só 5 minutos. Desafios práticos. Um desafio prático tem sido os pedidos de acesso. Lá está. Quando a pessoa é titular, não há problema, apesar de ter dados de terceiros, não há problema, entre aspas, porque em princípio só há de ter dados seus. Mas temos um problema quando é um terceiro. E isto é que é o problema diário dos arquivistas. É um terceiro, mas não tem autorização. Então o que é que nos resta? Não tem autorização, vamos para a B. E fazer este exercício que eles nos dizem aqui, de um direito pessoal legítimo e constitucionalmente protegido, após uma ponderação, quer dizer, isto é, para além de ser uma análise muito subjetiva, implica aqui uma grande responsabilidade para depois quem dá acesso. E este eu considero um desafio muito, muito prático. Depois, os formulários. Nós já sabemos que andamos a trabalhar na simplificação, na desmaterialização, mas uma coisa que o RGPD prevê é que quando eu estou a fazer um formulário, eu tenho que dizer ao titular dos dados que aqueles dados que estão a ser recolhidos, durante quanto tempo é que vão ser conservados. E há dois exercícios, um é hercúleo e o outro é mais ágil, que é, ou eu ponho, quando eu tenho a classificação associada aos formulários, vou lá dizer, olha, para este são 10 anos, para o outro são 20 anos, para o outro... O prático, isto é o trabalho hercúleo, o mais prático é, remete para a portaria na sua redação atual. Porque não é possível gerir constantemente os nossos formulários e os seus prazos, senão não fazíamos mais nada. A sorte é que a portaria não muda muito. Depois, outro desafio, o registro de atividades de tratamento. Eu não sei se muitos de vós isto já circula nas vossas entidades, no âmbito das implementações do Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas é um fecheiro muito, muito simpático da Comissão Nacional de Proteção de Dados, em que nós temos que listar as nossas atividades. Uma das nossas atividades, lá está, é o registro de leitores. Então aquilo tem uma série de colunas, as tais categorias de dados, onde vocês, para cada categoria, supostamente têm um prazo. Então imaginem dar a isto a todos os serviços, para quem é que vai cair os prazos? Não pode cair para o serviço de arquivo. O serviço de arquivo tem que dizer: malta, vocês já usam o classificador, malta, vocês já têm a clave. Vão lá, tirem os prazos, ou vão lá, tirem a tabela de seleção que está anexa à portaria e preencham, porque senão isto cai tudo no serviço de arquivo. E eu sou uma entidade pequena, imaginem numa entidade grande, é ingerível. É um desafio, a repensar. E depois aquele desafio com que eu me deparo ultimamente, o exercício de direitos, e deparo não por exercício prático, mas por exercício teórico, é, eu quando li este artigo no RGPD, ele fala no prazo de conservação. Ou seja, mas o problema para mim nem era o prazo de conservação, é alguém me vir pedir que quer saber tudo o que eu tenho a seu respeito de dados pessoais. Se calhar para um leitor que entrou em contacto comigo há 2 anos, 3 anos, eu consigo saber assim rapidamente que dados é que eu tenho sobre ele. E até a conservação desses dados, se for uma requisição, um empréstimo, o que seja. Agora, se ele for meu leitor há 20 anos,
ver os registros todos dele, que dados é que lá estão, se está só o nome, se não está o nome, e dar-lhe cópia disso. Ou seja, veio aqui colocar também um problema do lado dos arquivos, que é este exercício. Eu quero saber o que têm sobre mim, não é? Que dados é que têm sobre mim? E vamos levantar isso tudo, porque o senhor quer ter uma evidência, ou o requerente, não é? Digamos assim, quer ter uma evidência. Isto é um exercício que eu, quando tiver que aplicar, acho que é difícil. Mas há soluções, e ainda bem, soluções redes. Minha rede de arquivos do Algarve, ah, integrei e é com gosto que lá permaneço e integro os grupos. Eu acho que é muito importante os arquivistas tentarem promover através das suas entidades e até os bibliotecários estarmos em rede. Porque na rede permite-nos, lá está, de um lado temos redes, formações e mentorias, e nestes sítios todos faz-se diálogo, exercício e reflexão. Nós não somos nada sozinhos. Falarmos connosco mesmos, não vamos a lado nenhum. Nas redes a gente fala, faz exercícios, leva coisas que pode debater com os colegas, refletimos com os colegas. Nas formações a mesma coisa. A formação académica é importante, mas formação ao longo da vida tão mais importante ou igual é. E eu fiz formações de registro de tratamento de atividades na BAD, fiz outras no INA, por exemplo, no âmbito da desmaterialização, e mesmo na BAD também fiz. Portanto, da RGPD, formações são importantes. As mentorias, quer as mentorias da BAD, quer agora acho que o INA tem promovido. Estas mentorias, no meu caso, não se esgotaram naquele ano de abril a dezembro que nós fizemos a mentoria. O meu mentor ainda hoje me acompanha e dialogamos e fazemos exercícios e reflexão. Filipe Leitão, obrigada. E depois, mesmo na rede, também tenho uma grande mentora, Laurinda Paz. É a mulher que eu falo do acesso todos os dias. Tenho dúvidas, ligo-lhe. E mesmo às vezes coisas de ofícios tão simples quanto epá, como é que é o ofício, como é que eu conto os prazos. E vamos e falamos, e atenção a isto quando divulgas aquilo. Pronto, dois grandes mentores, portanto, não se esgotou na formação inicial. E este é o meu dilema para acabar. Ou seja, começamos no CPA, eu registro e preocupa-me hoje como é que se registam as coisas. Será que estamos a registar tudo num sistema de informação preservável? Para depois eu vir ter acesso. E quando eu estou a fazer registro, eu estou a cumprir o tal princípio da minimização e da pseudonimização? E se sim, isso vai-me facilitar o acesso, não é? Porque é aqui que os arquivos também estão muito no acesso. E isto tem sido um equilíbrio impossível, mas eu acredito que vai ser possível. E é nesta ponderação em que o centro de tudo é a Constituição. Eu sei que tenho o direito de acesso, eu sei que tenho direito aos arquivos, mas eu também sei que tenho direito à reserva da minha vida. Portanto, vamos cá todos trabalhar neste. Aquilo que eu tento trabalhar todos os dias é que este equilíbrio que agora parece impossível se torne possível. E peço desculpa pelo 1 minuto e 1/4. Obrigada. Obrigada, Isabel. Podes só partilhar deixar de partilhar. Obrigada. Antes de mais, olha, estava aqui e o Filipe, o teu grande mentor, não é? Pronto, estava-me a dizer que não podia assistir, que estava numa formação e que lamenta imenso não poder assistir a esta conversa, mas manda-te um grande olá. Obrigada. E uma coisa que acho que tu frisaste, isto é um tema que ainda é muito complexo, porque é muito atrás de uma pontinha, vem outra, portanto é um novelinho que nunca mais acaba, mas há uma coisa que tu frisaste muito bem, que é o espírito mesmo de partilha e de reflexão que tem que haver entre os profissionais, seja de que área for. Ou seja em bibliotecas, seja em arquivos, não interessa, acho que isso é irrelevante. A partilha e esta comunicação constante é fundamental se queremos efetivamente avançar e alavancar algumas coisas. Acho que é importante não termos medo de contactar ali o do lado, o vizinho do lado, que está, se calhar está mais à frente e pode nos ajudar a caminhar mais um bocadinho, e depois nós também podemos dar as nossas achegas. Portanto, essa parte da partilha eu acho fundamental para
para a nossa comunidade, e quem se fecha, não é? As instituições que se fecham, veem depois os resultados finais que não têm profissionais minimamente preparados, porque não têm abertura suficiente, não é? Têm aquele medo de serem julgados, não é? Portanto, acho que isso não faz sentido hoje em dia. Se nós queremos a gestão da informação, queremos a gestão do conhecimento e queremos a partilha também. Portanto, acho que é isso, acho que aí tocaste num ponto essencial. Parabéns por esse teu apontamento. Então agora vou então abrir então aqui as questões. Peço às pessoas, quem quiser, pode escrever no chat, ou então pode levantar a sua mãozinha e acionar o seu som e fazer alguma questão que tenha a uma das nossas convidadas, que certamente vai responder com muita disponibilidade, porque elas são duas colegas muito disponíveis, já deu para perceber isso. Alguém tem alguma questão? Sem levantar a mão, posso A Adriana então... já está a falar, portanto já estamos a ouvi-la perfeitamente, Adriana, força. Pronto. A minha questão particular, pronto, eu nasci em Anadia e morei até aos 18 anos em Avelange de Caminho, mas já estou há quase 40 anos no Porto. Eu trabalho no Museu dos Transportes, na Alfândega. Tivemos as teias do saber e do fazer na Olá, semana Adriana, passada. isto é Olá. excelente. Não tinha associado o nome. Obrigada, Pronto. Adriana, pelo grande projeto, pelo das teias que fez, porque as colegas todas que lá participaram gostaram imenso. Obrigada. Obrigada. E de facto vou seguindo o que se vai passando até através do Jornal da Bairrada. E esta minha pergunta era perceber se a Avelange de Caminho está abrangida, porque os meus pais são parte de uma minoria, não têm viatura, e o acesso para marcar uma consulta é uma dificuldade tremenda, porque muitos postos de saúde têm fechado, não é? E as distâncias estão curtas, mas para quem já tem muitas dificuldades em termos de locomoção, tudo fica mais difícil. Mesmo os transportes públicos também não são muitos. Para ir à Anadia é uma repartição de finanças, da água, luz, agora também do BUPI, que é necessário por causa dos terrenos. E saber que existe isto, pronto, vou tentar passar a informação, porque eu acho que depois, não sei como é que os cidadãos têm informação sobre isto. Cabe depois a cada junta. Será que as juntas depois são eficazes e informam os cidadãos de que têm estes serviços, para eles poderem saber e até usufruir, não é? Porque eu ouço a minha mãe a dizer: aqui nunca chega nada, aqui não há nada. A junta não faz nada. Pronto, é o Vox Populis, não é? Sim. E quando eu hoje vi no programa que é da Nadia, eu, ok, deixa-me ouvir, e gostei muito. Eu fui uma felizarda, tive a carrinha Citroën das bibliotecas itinerantes da Carlos de Gulbenkian. Eu acho que ainda não havia biblioteca municipal em Anadia, década de 70, início de 80. Depois havia a biblioteca nas escolas, mas pronto, não é? E daí que a criação da literacia foi muito por aquelas bibliotecas. E há muito sempre esta questão das pessoas dizerem: não há nada, não há nada, não há nada. Haverá. Mas será que as pessoas sabem? É essa... Pronto, sim. Nós, portanto, em 2018 foi feita uma articulação, como referi, com as juntas de freguesia, que nos ajudou a assinalar aqui as localidades. Portanto, nós estávamos em todas as freguesias. Atenção, nós não íamos a todos os lugares, porque a Sim, é impossível. Adriana conhece o território. Mas da primeira leva não fomos a Avelange de Caminho, mas da segunda já fomos, porque nós já alterámos as rotas pelo menos 4 ou 5 vezes que já alterámos. Então, da segunda leva, aliás, até era eu no início, ainda era técnica lá fora. Trabalhei, aliás, fui eu que inaugurei a conduzir. Portanto, e eu ainda ia, e da segunda alteração, portanto, nós íamos a Avelange de Caminho. E nós, o que foi feito foi falar com as juntas de freguesia. Foram eles, os presidentes, que nos indicaram os melhores horários, os melhores sítios para parar, onde é que a carrinha vira melhor. Nós falámos com os senhores padres, foi anunciado nas missas, foi afixada a informação nos locais mais importantes, mais circuito também, centros de saúde, juntos das catequeses também dos meninos. Pronto, houve aqui, aliás, e pronto, esforço. Sim. Agora, o que é que acontece? Nós realmente a Avelange de Caminho deixámos de ir porque nós tivemos mais de 2 anos e mudámos de sítio. Nós não ficamos só
nós depois falamos outra vez com o presidente, olha, indique-nos aí outro lugar, vamos tentar mais uma vez. Então, mudámos de sítio. Primeiro estivemos ao pé da pastelaria, depois mudámos para o pé do café cá em baixo, junto à Nacional. Mas Pronto, isso aconteceu também noutras freguesias? sim, sim, não é É, só, pois, não é só ali, é a não é só ali. disseminação da informação até aos cidadãos, não é? Até Não é, chegar não a... é só ali, e nós apitamos, e Uhum, nós até inclusive saímos da carrinha e vamos aos cafés, só que as pessoas ficam uhum, parece que intimidadas, é, eu não entendo. Pronto, uhum. mas sim, nós deixámos de ir a este caminho, mas já fomos. O que acontece? Nós também, entretanto, olha, mudámos de executivo a nível de juntas de freguesia, houve uma freguesia que deixámos de ir e agora nos últimos 4 anos fomos. Portanto, agora, e É aliás, um percurso esqueci-me de, de entra e sai, não é? Não é algo sim, definitivo, eu ou esqueci-me de seja, Uhum, referir isto, o futuro, eu não falei do futuro. pois. Eu sei o que é que eu gostava, o que é que a minha equipa, nós gostávamos para a carrinha. Tem que, portanto, nós temos já uma forma de evoluir para outro patamar. Mas não sei o que é que vai acontecer porque vai entrar Para a semana, à vamos semana. ver. Ah, sim. portanto, é isto, o futuro não sabe o que é Mas que aí vem. parabéns pela Obrigada, iniciativa e a continuar. Parabéns. obrigada, obrigada, Obrigado. obrigada. Isabel, tenho aqui uma questão para ti, para hum, esta dimensão, o que eu noto, não sei se já sentiste isso, quando falamos disto do acesso a documentos, não é? Correspondência, principalmente, cartas e coisas assim, não é? Mais nos arquivos, estamos a falar numa vertente histórica, não é? Nem mesmo às vezes os juristas nos conseguem dar uma ajuda, não é? E então ficamos nós e o documento e a pessoa que nos está a pedir o acesso, não é? Quem nunca ficou assim, agora o que é que eu faço com isto, não é? Se posso mostrar, não posso mostrar, ainda não morreu, ainda não morreu, ainda não passou, não passou, tem herdeiros, não tem herdeiros, portanto, ali nós quase que temos ali um problema que quase que tínhamos que ser juristas, mas também chega à conclusão que não chega, ou seja, ser jurista não é suficiente para lidar com, com uma situação dessas. E então a questão que eu coloco é, ora bem, nós queremos dar acesso aos nossos arquivos. Se nós não interpretarmos isto corretamente, não é? O RGPD, se não houver este bom senso que muitas vezes tem que haver, ou a coragem também, não é? Porque há algumas coisas que o profissional vai ter que assumir. Não estamos a cair no risco de fechar um bocadinho os nossos fundos, porque não vamos, isto não posso mostrar, isto não posso mostrar, isto também não, isto também, isto se calhar, e na dúvida, não é? Vamos que se calhar correr o risco de fechar e não de abrir. Não, de fechar não. Eu acho que nós só temos que mudar. Lá está, tudo é uma evolução. O mindset tem que E mudar, ou seja, o a nossa. mindset tem que mudar. Eu digo Ok, sempre, eu na dúvida, eu digo sempre, há um jurista dentro de nós. Há uma formadora que diz isto e é bem verdade. Há sempre um jurista dentro de nós. Aliás, nós temos que estar sempre a fazer as coisas enquadrados na lei, não é? claro. Portanto, acesso é estar na lei. E eu, na dúvida, o que faço é anonimizo. Agora vocês dizem bem, Isabel, mas aquilo às vezes são uns lençóis de documentos para a pessoa estar. É verdade, mas depois também temos tecnologia e temos que ir à procura de tecnologia no mercado. Eu encontrei Ok. muito recentemente, porque também foi divulgado lá na nossa rede, alguém partilhou. Eu não sei se pode fazer aqui publicidade ou não, mas pronto, passa Não ganhas, publicidade. não ganhas com nada. Não ganho com nada com isso. Podes. Mas nem é publicidade. Estávamos a falar e há outras empresas, mas há uma que, por exemplo, eu não vou dizer o nome, mas há uma, depois se quiserem eu digo, que Uhum. nós, por exemplo, pomos lá um documento Word e tu dizes nas categorias dos dados, quero que tu me procures um nome, um NIF e uma morada. E aquilo através, não sei se é de IA, se é bem o quê, porque também ainda não percebi um bocadinho, mas ele vai-te ler o documento e vai-te dizer: olha, encontrei 3 nomes, 5 moradas e 30 NIFs. Uhum. E vai-te pedir para tu validares. Claro que isto é bom para Ok. documentos digitais, não é? Digitais. Ou processados de forma automatizada. Agora, para um Uhum. documento manuscrito, também já houve divulgação de algumas ferramentas e eu acho que é isto, ou seja, nós também temos que pedir ao mercado. Lá está, isto também é a lei da oferta e da procura. Vamos dizer ao mercado que nós estamos a precisar disto e o mercado tem que trabalhar para isso. É um pouco como os nossos sistemas de gestão documental. Se eles não estão a fazer a interoperabilidade, temos que exigir que eles façam a interoperabilidade. Porque o que é que o problema hoje dos nossos registros que eu falava há pouco?
sim, entra num determinado sistema, mas a tramitação é noutra aplicação de negócio. E quando for o encerramento, já volta outra vez ao início. E perdeste ali um meio que não sabes onde é que está. E depois como é que dás acesso? Às vezes, o acesso às vezes não está só no problema da proteção de dados. Está também na quantidade de aplicações que nós temos onde está espartilhado o nosso procedimento. Exatamente, E isso também me preocupa. Não é só eu ter que andar a catar os dados, como ainda ter que andar a catar dentro dos sistemas onde é que estão os dados. E então eu exatamente. acho que o foco é este, é dizermos ao mercado, nós estamos a precisar disto, nós precisamos dar acesso, nós temos documentos manuscritos, temos documentos digitais, e quando eu digo mercado, primeiro lá dentro, né? Lá dentro vendermos o nosso peixe na instituição. Sim, Uhum, querem divulgação, mas atenção que a divulgação implica isto, isto e isto. Há estas ferramentas, umas delas precisam de ser melhoradas, os próprios fornecedores dizem, quanto mais vocês forem, lá está, mais nós desenvolvemos a aplicação. E eu acho que temos que fazer, lá está, é trabalhar em conjunto, mais uma vez. uhum, Se nós todos trabalharmos nesse sentido de que nós queremos dar acesso, então vamos lá trabalhar o problema do acesso, porque este é o problema todos os dias dos arquivistas, investigadores, uhum. não é? Sim, 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 sim. Investigação tem que continuar. E o próprio RGPD prevê fins estatísticos, fins históricos. Mas claro que na dúvida é o que eu muitas vezes lhe diz. As vossas declarações para um jurista pode servir. Vem outro jurista e diz, não, Isabel, ele assinar uma declaração de consentimento não me adianta de nada. Exatamente. O Também que é já que eu quero? aconteceu. Ou seja, eles têm que apresentar, que também é outra coisa que às vezes, e não quero aqui estar a incorrer em alguma, e eu digo já, eu sou uma novata nisto, se alguém perceber mais da poda que eu, opá, corrija-me, não me deixem dizer asneiras. Mas, por exemplo, os investigadores têm que se comprometer que aqueles dados vão ter métricas seguras de divulgação. Que isso também às vezes eles não acautelam nos pedidos e isso também é importante. Porque eu honestamente, claro que me custa chegar lá a um investigador e a dizer que tem que ir pôr tarjas pretas. Claro que me custa, porque na saúde, e nós lembramos-nos de um problema da pandemia, foi dizerem que nós descobríamos a morte das pessoas pela imprensa local. Lá está, somávamos um mais um, cruzávamos os dados da tabela da DGS com os dados da imprensa local e sabíamos na mesma. E isto é que não pode acontecer, não é? E portanto o investigador também tem que nos garantir que vai fazer, ele pode ter acesso àqueles dados e consegue ver nomes e consegue ver doenças e consegue ver tudo, mas o ónus da responsabilidade nunca pode ficar do lado da entidade que está a dar acesso. Eles Uhum. têm que se comprometer a fazer a investigação e que aquela investigação não vai pôr em xeque, lá está, a tal reserva à intimidade e à vida privada das pessoas. Exatamente, exatamente. Portanto, É eu isso. acho que vai ser possível. Temos é que trabalhar todos e não ver o RGPD como um problema e ver sim como uma solução para. Claro que nós hoje arquivistas estamos a ter dificuldades no acesso, mas vamos Uhum. pensar nos outros, que também é uma coisa que às vezes nós não pensamos. Quem vier a seguir, vamos lá ver se aquela malta vai ter menos problemas do que eu. E então eu penso assim, e por isso é que acho que temos que apostar nestas ferramentas e nestes diálogos. Ok, obrigada. Sílvia, tenho uma questão para ti, que é o que é que leva, portanto, a decisão, eu sei que não foste tu que esteve na gênese do primeiro, não é? Uhum. Mas o que é que leva uma biblioteca, neste caso, a decidir avançar para um bibliomóvel ou uma biblioteca itinerante? Pronto, eu não sei qual é Sim, o nome mais indicado, mas o que é que sim. leva a isso a acontecer? Eu, Porque eu, desculpa, só para interromper, porque assim, tu estás a falar, pode ser num concelho, com pouca num distrito ou num concelho com pouca população, isolado e não sei quê. Mas imagina, há sítios nas próprias cidades, não é, em que efetivamente pode haver a necessidade de fazer um bibliomóvel, por outro motivo qualquer, não é, por outra coisa sim, qualquer. E no fundo é isto, é como é que se chega a essa conclusão, como é que se sim, faz o início, para sim. quem quiser Então, começar. sei, como é que se chega? Pronto, eu fiz parte da equipa inicial, não estava na Ok, estava ok. na operacionalização, já estou aqui há 18 Sim, anos na biblioteca. Pronto. E então, porquê? Porque nós já tínhamos projetos ou seja, as carrinhas, isso se vocês, portanto, muitos de vocês conhecem, as carrinhas existentes a nível nacional, a maioria delas servem a população que está em escolas, né, os nossos alunos,
portanto, estudantes, quer seja no público, quer seja também no privado, instituições também, muitas vezes vão aos centros de dia. E nós, nós, como já tínhamos projetos para eles, nós temos aqui vários projetos, o Bibliosocial, Biblioscola, que já é levar caixas lá às escolas, já temos o Leituras Sem Idade, que é a vinda dos idosos às bibliotecas. Portanto, o que é que nos faltava? Era chegar a essa população mais longe. E como estamos a falar mais longe, é mesmo mais longe. Porque, por exemplo, esta senhora do Saidinho, estamos a falar quase 20 minutos para chegar lá de carrinha. Portanto, e como a nossa, portanto, tem a ver com o nosso contexto de município, não é? Nós somos um município, agora, graças aos, não é? Aos nossos imigrantes, estamos a ver uma população mais jovem. Mas como é E que se vende essa ideia a um político porque assim, já mostraste que os números não é o importante é chegar sim, às pessoas, sim. independentemente de ser 1, 2, 20 mil, não interessa. Vendeu-se pela forma deles também queriam lá chegar sem ser só com livros. Nós só Ok. conseguimos, ou seja, o projeto já tínhamos pensado, já tínhamos proposto só a biblioteca, mas eles, portanto, disseram, então, não vai só a biblioteca, porque nós também queremos chegar a eles de outra forma, não só com livros, mas de outra forma. Ou Portanto, seja, aliar. sim, foi esse interesse daquele lado e o nosso interesse, que é só um lado, não é? Somos todos para o mesmo, mas foi esse o objetivo. E pronto, e depois tivemos, não é, o nosso Nuno Marçal, que de alguma forma também já fazia isso. Sim. Portanto, o Nuno foi um Ok. inspirador. E, E a- e nós- acho, e acho engraçado, temos aqui dois conceitos, mas vocês as duas numa perspectiva mais administrativa, outra na perspectiva de uma biblioteca, mais operacionalizar, não é ir, mas a ideia é aceder, ou seja, dar o acesso às pessoas Sim, à informação, seja ela onde ela estiver, de forma sim, que seja um livro ou seja um documento, não seja interessa, o que for. seja o que for, é aquilo que a pessoa Sim, precisa de ter acesso. sim. E isso é fundamental, não Posso é? dar aqui um exemplo, Sim, Filipa? sim, claro que Eu sim. uma vez fiz um atendimento a uma senhora numa aldeia lindíssima que é Parada, deixo aqui já o convite, a Adriana deve conhecer, Parada é lindíssima. Uma senhora que a mãe tinha estado em França. Então, e depois veio para cá, reformou-se e estava numa instituição acamada. Ela não sabia, ela estava completamente, pronto, ela nem sabia escrever. Pronto, então o que é que ela veio ter comigo, não sabia falar francês e precisava de ajuda porque a mãe deixou de receber a reforma. E ela não conseguia escrever uma carta em francês para dar uma forma, fazer chegar à França a dizer que a mãe ainda estava viva. Pronto, e Uhum. não estava a conseguir essa ponte. Pronto, nós fomos ali, é assim, eu também não sou perita em francês, mas falei aqui com alguém e pronto, e fizemos a carta e a senhora conseguiu. Estas pequenas coisas são pessoas que estão isoladas e estamos a falar de uma senhora que, portanto, a senhora, a filha tinha 60 anos, mas pronto, são pessoas também mais no meio rural, não têm pouca formação. São estas pequenas coisas que é muito. Olhem, para vos dar outro exemplo, a colega que foi na carrinha esta semana percebeu-se de um senhor, o filho morreu há uma semana. Ele ficou sozinho, doente. Nós assinalámos essa questão, portanto, perguntámos ao senhor se lhe dá uma forma que precisava de ajuda e ele deu a devida autorização e nós fizemos a ponte com a rede social. Portanto, nós trouxemos o caso até à nossa rede social que foi, pronto, são exemplos. São Eh, 7 anos. sim. Temos muitos casos assim. Portanto, a biblioteca, sim, a biblioteca. E, pronto, para não falar aqui da questão que nós, biblioteca, também temos aqui a parte social muito vincada. Claro, Biblioteca Municipal, muito vincada. claro que sim, claro que sim. Alguém tem mais alguma questão que queira colocar às... Isabel, estás com o dedo Sim, porque há bocado quando estavam a falar nos números, acho que um número muito interessante da colega foi os 9.000 atendimentos. Eu acho que isso é um número muito, muito interessante. Ou Hum, seja, eu Mais ou percebo menos. que os 4.000 de leitura possa não ser tão interessante, mas Sim, ou seja, os 9.000 de pessoas que recorrem a atendimentos. vós por todos aqueles Sim. serviços que eu acho fantásticos que vocês, o BUPI, bem, eu acho que a Hum, biblioteca é mesmo isso, é levar a informação, seja através da leitura, seja através dos tais, ou seja, vocês garantem o acesso administrativo, o coletivo? que é sim. fantástico. Portanto, eu acho que aqueles 9.000, eu acho que aquilo devia-vos encher de orgulho. Eu, pelo Não, menos, não. fiquei. Eu espero um dia ter 9.000 atendimentos. São 7 anos de serviço. E para dizer o quê? Eu não, é assim, nós obviamente gostávamos mais, porque, por exemplo, vamos falar no caso da aldeia da Adriana, não é? Que falou há pouco. Portanto, nós tivemos durante 2 anos sem ter pessoas e nós insistimos ainda. Portanto, percebe, Isabel, percebes? Portanto, é esta questão de nós realmente queríamos mais, mas para nós os números são o que são. E agora eu queria dizer outra coisa e já não me recordo. Pronto, porque é isto, já sei.
nós temos uma grande afluência, esqueci-me de dizer isto, pronto. Obviamente, e vocês também já se calhar questionam-se, a biblioteca tem sido tanta gente, tendo o espaço da saúde. Portanto, nós temos aqui, obviamente, que o espaço de saúde é o mais procurado. Obviamente. A seguir é a biblioteca e a seguir é o espaço cidadão. Eu tenho a plena noção, se eu tivesse uma colega afeta mesmo da parte, por exemplo, imagina uma colega aqui da loja de Cidadão da Nadia, tivesse a par comigo, a par connosco, isso ainda nos ia trazer mais pessoas ali. Agora, obviamente que nós, o técnico da biblioteca, faz o trabalho que consegue, canaliza a informação, ou seja, é uma ponte, é um canal, Orienta. Vocês orienta, são não um dá. mediador, não é? Somos mediadores e é isto que eu quero que fique presente. Portanto, não resolvemos o problema imediato ali, como eu não subscrevo uma carta em francês logo ali, pá, com aquela exigência, não é? Mas tentei dar resposta e mais tarde enviei-lhe a carta. Pronto. E outra coisa, a internet. Eu no Saidinho não tenho internet, por exemplo. Estou sempre a falar do Saidinho porque é o mais distante. Sim. O que acontece? Nós não temos rede no telemóvel. Isto acontece ao ponto de eu pular com a carrinha e às vezes no inverno, às vezes eu ia sozinha, mulher, pronto, não tenho problemas nenhum em ir, mas às vezes é arriscado. Eu ia sozinha muitas vezes noite e eu pensava, bem, se a carrinha ficar aqui, estamos a falar de uma carrinha pesada, é Eu tipo fico uma. também, Se eu ficar aqui, pronto, mas corre tudo bem, está tudo bem. Mas é claro. isto, portanto, temos todas estas condicionantes aqui, mas que pronto, que é um serviço muito, muito bom. É um Para serviço. demonstrar que Portugal, nós estamos no ano em que estamos, mas a internet não está em todo lado, a rede não está em todo Ainda não, lado, não. e se calhar ainda vai demorar, porque não é assim que as Sim, coisas funcionam, não é sim. assim que E não se mesmo está que logo esteja em cedo. todo lado, as pessoas isolam-se na mesma. Sim, e há sempre momentos, há sempre sítios em que aquilo não chega a nada, portanto, isso Sim. eu acho que até é saudável haver um sítio E, e que não não vai é, e não é o interior profundo. Nós É o estamos que eu a ia falar de um dizer. concelho exatamente, entre Aveiro e Coimbra. Sim, muito bem, é isso sim, E mesmo, não não é haver essa propriamente rede é de sim. facto, mas Era o que eu é. ia também dizer. ainda às vezes não há água nem esgotos, não é? É isso. Ó, Portugal Adriana, mas, Ainda falta muita coisa, ainda não é? falta muito. Ainda falta muita coisa. bate ali muito na parte de Na zona da Mortágua, Serra sim, sim. do Caramulo. Caramulo, a parte de Mortágua também, pronto, me bate ali muito, Sim, pronto, mas não devia isto. Depois até se pensa quando é a época dos incêndios, a falta das comunicações, sim, não é? sim, Exatamente. Pronto, está tudo ligado. Está tudo Mas ligado. vamos, cada um de nós vai tentando Vai fazer é tentando isso, a sua fazer, parte, a fazer as sim, sua suas parte. pontes. sim. É As isso, suas Adriana. pontes. Tento falar com o presidente da junta, a ver se da próxima faz alguma, para ver se volta outra Vamos vez. ver quem fica, Adriana, Quem vamos ver quem fica? fica, Pronto, tudo quem isso fica. é importante, não é? Pronto, Posso só e Claro. dizer uma claro que coisinha? sim. Sim, sim. Portanto, obviamente que a pessoa a pessoa sabe que naquele dia por exemplo, nós avisamos sempre, opa, por exemplo, na próxima semana vamos ter o enfermeiro, vamos ter o farmacêutico, e ele vai. Ele depois, estando ali, ele não vai só medir atenção, ele acaba por. A saúde mental também das pessoas, a Pois, ele conversa. vai conversar, ele vai requisitar, ele requisita. Aquele fundo é muito especial da nossa carrinha, porque é para um público muito específico. E quando eu falei nessa questão mesmo do atendimento personalizado, é um atendimento personalizado. Não é qualquer pessoa que consegue ali criar ligação com as pessoas. Tem de ser alguém, pronto, que esteja para elas, esteja ali aqueles minutos para elas e com elas. Pronto. Exatamente. Alguém tem mais alguma questão que quer colocar? Não? Acho que não. A mim resta-me agradecer à Isabel, à Sílvia, por estarem aqui hoje, por partilharem um bocadinho connosco o vosso percurso, no caso da Sílvia, o seu projeto, no caso da Isabel, as suas reflexões sobre o regime de proteção de dados que efetivamente ainda não está, pronto, ainda não está. É um caminho, não é? É um caminho que se vai fazendo. E resta-me agradecer a todos vós que tiraram um bocadinho da vossa noite para estarem aqui com estas conversas com o Norte. Nós regressaremos em 2026. Entretanto, não se esqueçam que o Congresso da BAD vai se realizar no Porto no próximo ano. Já tenho as inscrições abertas, submissões para comunicações também. E, Sílvia, há ali uma ideia para as bibliotecas itinerantes terem o seu papel também de relevo e de algum destaque. Sílvia, por Precisarem de favor, mim,
se Sim. precisarem. Ou seja, há ali uma ideia de talvez trazer uma ou outra que venha Bem, para. Não é uma ou outra, Filipe, é irmos todos com as carrinhas. Isso, sim, Porque pronto. supostamente há um grande parque de estacionamento Exatamente, que pronto. pode albergar todas e as até unidades podemos móveis. dormir lá dentro, que é Também é espetacular. verdade. Pronto, não queria estar a dizer já tudo, mas a Isabel já disse, portanto está solto. Pronto, estejam atentos e, por favor, contactem-se uns aos outros. Isto é muito importante. Estes momentos de partilha, não tenham receio de se ligarem aos outros colegas dos outros municípios, dos outros serviços, seja lá do que for, está bem? Porque é aí que se constrói o conhecimento e é aí que se partilha e é aí que se consegue mover o mundo, não é? E melhorar sempre qualquer coisinha, que é para depois deixarmos às próximas gerações algo melhor que o que nós encontramos, que é sempre a vantagem. Uma Posso boa... ainda? Então, antes só de fechar, para a Sim. semana, dia 17, em Coimbra, o grupo de trabalho de sistemas de sim. informação em museus, vamos lá estar. Muito bem, boa, Também. obrigada. É isso mesmo, Adriana, muito obrigada. Eu, por pena minha, não vou conseguir estar presente, mas pronto, a vida é assim. Não podemos ir a todos, mas desejo tudo. boa sorte e umas boas jornadas e uns bons trabalhos Obrigada. para vocês e para os museus de quem eu gosto bastante. De resto, uma boa noite, fiquem bem e até às próximas conversas com o Norte em 2026.